Nessa noite eu gostaria de compartilhar e repartir com vocês algumas coisas que muitas vezes acabam roubando a nossa paz, tirando a tranquilidade. Temos visto muitos acontecimentos, muitas situações difíceis. Temos vivido uma época bastante conturbada. Às vezes não sabemos e temos expectativas de quais serão as notícias desta semana, o que vai acontecer, o que mais vai estourar, o que mais vai tirar a nossa tranquilidade. E muitas vezes essa expectativa gera ansiedade, apreensões. Muitas pessoas têm vivido com essa cadeia presa nos temores, nas apreensões, na ansiedade que tem a cada dia acometido mais e mais pessoas. Muitas pessoas têm sofrido fisicamente, têm sido abatidas emocionalmente, têm sido consumidas por esse mal, considerado o mal do século, a ansiedade. Porque a cada dia temos expectativas de notícias negativas. E aquilo que tem gerado preocupação, aquilo que tem gerado inquietação, muitas vezes é a instabilidade econômica. Não sabemos como o país vai caminhar, como é que ele vai ser conduzido no final desse ano, como é que será o próximo ano, quem estará à frente, como tudo isso vai acontecer. Já há muita dificuldade financeira hoje, temos tido contato e tido a oportunidade de estar próximo e ajudar muitos casais, muitas famílias que estão vivendo dificuldades, ou por um desemprego, ou por uma situação que houve anômala e que de repente tirou a estabilidade e aquela preocupação no coração. Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir sustentar-me, sustentar a minha família? Preocupações que vão se avolumando e avolumando e vão, infelizmente, escravizando e colocando muitas pessoas numa condição de vida difícil. Mas Deus espera que a gente confie nele, porque dele vem a nossa provisão, amém? É dele que vem a nossa provisão. Grande parte da humanidade, grande parte dos cristãos tem vivido apreensiva, não sabendo como serão os próximos meses, os próximos anos. Mas o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem promessa de nos socorrer, de nos suprir, de nos prover daquilo que nós necessitamos. E Ele tem essas promessas. E como Ele é um Deus fiel, Ele sempre as cumprirá. Amém? Você crê nas promessas de Deus? Diga, o que Deus promete, Ele cumpre. E eu gostaria de ler um texto com você, gostaria que você olhasse para um texto da palavra, onde o Senhor nos adverte o seguinte, Ele diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Deus espera que a gente não viva ansioso, não tenha ansiedade. E Ele conclui esse texto dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar. O tema dessa palavra é: buscai em primeiro lugar. O que devemos buscar em primeiro lugar? Deus tem promessas de provisão para nós, mas Ele condiciona isso a uma busca do nosso coração. Muitas pessoas hoje estão correndo e buscando muitas coisas, estão colocando como prioridade na sua vida muitas coisas, que não são as coisas que Deus estabeleceu para serem a prioridade. Deus estabeleceu prioridades dEle para nós, e nós, se decidimos viver na presença de Deus, nós temos que também estabelecer na nossa vida essas mesmas prioridades que Deus estabeleceu. Queria ler contigo esse texto, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 33. Queria que você, mesmo reproduzindo o texto aqui, se você estiver com a sua Bíblia aí, que você abra a sua Bíblia, acompanhe nela, é importante. Eu incentivo muito as pessoas a lerem, a estudarem a Bíblia. E lendo, você vai absorvendo, porque o Senhor vai falando contigo através da palavra dEle, amém? Acompanhe a leitura aí. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Repita comigo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que promessa tremenda de Deus. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Repita comigo, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. É uma promessa dele. Ele colocou aqui algo que faz com que a nossa confiança seja depositada nele. Que a gente remova os nossos olhos das circunstâncias, das dificuldades, da instabilidade econômica, dos governos que são estabelecidos e que muitas vezes alteram, mudam situações e há uma situação de apreensão, de expectativa. Mas o que Deus espera é que nós possamos colocar os nossos olhos nele e saber que dele vem a provisão, que as nossas necessidades são supridas por ele, não por quem nós colocamos muitas vezes a nossa confiança. Deus espera que confiemos nele. Ele estabeleceu aqui que a comida, bebida, alimento, vestuário, ele está estabelecendo aqui as necessidades básicas. Elas vão ser supridas por ele. Elas vão estar sempre vindo da parte dele para nós. Ele sempre vai trazer sobre as nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Mas há uma condição para isso. Ele estabeleceu essa condição. Você percebe aqui ele dizendo, olha, perceba como os pássaros não se preocupam. Eles não plantam, não colhem, mas tem a comida ali. Deus provê o alimento para os pássaros, a bebida, tudo aquilo que eles precisam. Olha, as plantas, os lírios, tulipa, eu acho muito linda a tulipa, agora é uma época que países frios têm. É uma maravilha você ver aquela beleza, e ele fala, Deus vestiu essas plantas, esse lírio, muito mais, de uma forma muito mais bela, muito mais preciosa do que Salomão tentou se vestir. Você percebe aqui Deus falando, não se preocupe, eu cuido de você. Não se preocupe, eu estou atento ao que você está precisando. Não se preocupe, porque eu sei o que você necessita e eu vou prover para você. Mas o seu coração precisa estar no lugar certo. O seu coração precisa estar em sintonia com o coração de Deus. O seu coração, o meu coração, precisa estar atento ao que Ele espera que esteja em primeiro lugar na nossa vida. Deus prometeu suprir-nos nas necessidades, mas Ele espera que em primeiro lugar nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Muitas vezes, e é comum, às vezes entendemos ou ouvimos expressões que Deus tem de uma forma totalmente plena e abundante poder para nos prover
muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Esse é um texto da palavra, ele é poderoso para prover para nós muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se você tem necessidades e pedido ao Senhor, ele tem condições de prover, mas muito além disso, ele tem condições de prover. Mas, nesse texto, o que Deus está revelando aqui, é que o nosso coração precisa estar priorizando o reino de Deus, precisa estar priorizando a justiça de Deus, e aí a provisão das necessidades. Deus não está dizendo aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não existe essa expressão na Bíblia, todas as demais coisas. Muitas vezes ouvimos isso, e isso é um risco. Isso, infelizmente, acaba trazendo uma situação em que Satanás usa essa expressão para roubar a confiança, roubar a esperança em Deus de muitas pessoas. Às vezes, ao ouvirmos que Deus vai prover para nós, que ao buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas os serão acrescentadas, algumas pessoas necessitam e buscam certas coisas diante de Deus. E ao buscarem, Deus não provê, porque não são necessidades básicas. Não precisamos somente de comida, bebida e vestuário, precisamos de uma casa, do meio de transporte, precisamos muitas vezes de um momento de lazer, é muito importante isso, precisamos de muitas outras coisas. Mas Deus não prometeu aqui que Ele proveria todas as demais coisas. E às vezes alguém coloca o seu coração em Deus e fala: Senhor, eu tenho buscado isso diante de Ti, eu tenho clamado, eu tenho buscado, e o Senhor não responde, o Senhor não está atento, eu não creio mais que o Senhor é provedor. E se decepcionam com Deus. Satanás usa essa situação para gerar muitas vezes no coração de alguém uma tristeza e uma decepção diante de Deus, e falar: eu não vou mais seguir esse Deus, porque Ele não dá tudo o que eu estou pedindo. O nosso Deus é o dono de tudo, e Ele pode dar-nos tudo, mas Ele sabe o momento certo, Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas, Ele sabe o quanto Ele pode colocar nas nossas mãos, que vai ser para o nosso benefício, não para o nosso mal. Por isso esse Pai cuida dessa forma, e Ele vai provendo as nossas necessidades, e muitas coisas que pedimos para Deus, não vem no tempo que nós estabelecemos, e Deus espera o momento certo para nos dar. Por isso não permita que o seu coração se entristeça ao pedir e ao buscar algo em Deus, e você se apoiar nessa declaração, que muitas vezes ouvimos, mas que não foi falada, que não foi declarada por Jesus. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais estas? As que ele estava falando no texto, as que ele se referiu no texto. Estas se referem a comida, bebida e roupa. É só analisar esse texto dessa forma e perceber que Jesus está falando: você jamais passará por necessidade. Amém? Jamais vai haver uma necessidade na sua vida. Eu vou prover tudo o que você precisa para as suas necessidades. Mas o seu coração precisa estar no lugar certo, buscando em primeiro lugar. Existem situações na nossa vida que nos colocam em xeque. O que devemos buscar primeiro? Jesus não está dizendo aqui que nós devemos buscar somente o reino de Deus e a sua justiça. Unicamente o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está dizendo: largue tudo, não se preocupe com mais nada, só busque a Deus e aí fique pela manhã, à tarde, à noite buscando o Senhor, fazendo tudo aquilo que o agrada, tal, e Ele vai prover tudo para você. Jesus não disse buscar somente o reino de Deus. Ele disse para buscar o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, em primeiro lugar. Se é em primeiro lugar, tem aquilo que nós precisamos buscar em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Existe uma ordem de prioridade, mas uma coisa não pode sair da nossa mente: qual é a prioridade de Deus para nós? O que devemos buscar em primeiro lugar é o reino e a justiça de Deus.
Isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas, se Deus vai prover as nossas necessidades através do nosso coração e a nossa decisão de buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai prover de que forma? Através do nosso trabalho. Deus vai prover com o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Diga assim, o trabalho é uma bênção de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas trabalhar é difícil, é desgastante. Quando chega as férias, que maravilha, oh, que beleza. Férias é de Deus. Férias é muito bom. E realmente é. Merecemos. Eu e minha esposa chegamos anteontem, sexta-feira, num período de 3 semanas de férias. Fizemos uma viagem. Foi um período muito bom, cansativo, mas é um tempo precioso. E eu sei que é provisão de Deus para nós. E você também tem direito a férias. E aí, férias é de Deus. Mas a pessoa fala, não, férias é coisa boa, isso é de Deus. Mas trabalho, ou coisa ruim, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. O peso, o fardo, as dificuldades, não, isso é um engano. O trabalho é de Deus. O trabalho é a bênção de Deus para as nossas vidas. O trabalho precisa fazer parte da nossa vida, porque foi estabelecido por Deus. Muitos entendem que ao colocar a sua vida voltada ao trabalho, ele vai conseguir todas as coisas. É um engano. É um engano, porque o trabalho, sem o temor de Deus, não traz benefícios. Precisa haver uma vida equilibrada. Às vezes a pessoa pode falar, não, eu vou buscar somente a Deus, Ele vai providenciar tudo para mim. E deixar as outras responsabilidades. Ou, para que ele consiga tudo o que ele quer, ele fala, eu vou trabalhar, mas eu preciso trabalhar mais, eu vou trabalhar, eu vou conseguir suprir tudo aquilo que eu preciso. É um engano. Porque se a prioridade estiver no trabalho, Deus não vai estar em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos buscá-lo em primeiro lugar, mas também precisamos ter responsabilidades e buscar ter amor ao trabalho. Muitas pessoas invertem a ordem e isso traz uma série de malefícios, porque ela pode trabalhar e não ter a provisão, porque a provisão vem de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos aqui Deus estabelecendo uma condição em que Ele deu o ponto de partida. Gênesis diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do rosto você vai trabalhar e vai ter a provisão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Salmos, do trabalho de tuas mãos comerás. No Evangelho de João, Jesus diz assim, mas ele, Jesus, lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E eu trabalho também. Deus espera que a nossa vida seja uma vida voltada ao trabalho. Que os princípios que Ele estabeleceu sejam aplicados na nossa vida, porque assim Ele vai ter condições de, através do resultado disso, proporcionar para nós tudo aquilo que nós buscamos. Devemos estar sempre com a mão estendida e disponível ao trabalho. Dentro dos princípios que Deus estabeleceu para o trabalho, Salmo 128, como eu li agora, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Existe um princípio aqui, do trabalho das tuas mãos comerás e tudo lhe irá bem, está na sequência de uma declaração mais importante ainda. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma vida no temor ao Senhor, uma vida nos caminhos de Deus, vai proporcionar com que haja trabalho e provisão da parte de Deus. Existem outras promessas nesse texto em relação à família, mas aqui ele está declarando isso, que haverá provisão, porque o Senhor está abençoando um coração temente a Deus, o coração de alguém que decidiu andar nos caminhos de Deus.
E esse texto também não está dizendo, do trabalho das tuas mãos ficará ricos, do trabalho das tuas mãos você vai ter provisão, vai ter o pão. Por isso, no nosso coração, não deve haver um desejo de que eu vou buscar o trabalho para enriquecer. Deus vai prover aquilo que nós precisamos e vai nos dar muito além do que isso. Mas não deve haver no nosso coração o amor ao dinheiro. Deve haver o amor ao trabalho. As pessoas muitas vezes passam por dificuldades e nós vemos muitas vezes pessoas falando, olha, estão em dificuldades, não tenho conseguido pagar as contas e tal, mas aí você vai ver como é a postura dela em relação ao trabalho. E às vezes encontramos situações como uma que a gente viu, uma pessoa que estava trabalhando tal, de segunda a sexta, o dia todo, e no sábado trabalhava até às 11 da manhã. E ela falou, não, mas eu não quero trabalhar de sábado. Eu vou buscar um trabalho que eu trabalhe só 5 dias. Eu preciso descansar, sábado e domingo para descansar. E aí ela pediu demissão nesse emprego para buscar um outro trabalho, onde não trabalhava no sábado. E ficou muito tempo desempregada. Nós acompanhamos e vimos que foram meses e meses e meses até conseguir. Mas alguém pode falar, não, mas sábado, domingo, não é pouco. Se eu puder conseguir um trabalho, que eu trabalhe 4 dias e descanse 3, que maravilha. Quem quer esse trabalho? Eu acho que você pode falar, não, mas se puder trabalhar 3 e descansar 4, puxa, ninguém é de ferro, isso é o melhor ainda. Isso vai contra um outro princípio que Deus estabeleceu ao trabalho. Provérbios 10:4 diz assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Se a mão é encolhida, é remissa, vai ter pouco. Mas se a mão está estendida e disposta ao trabalho, vai enriquecer-se. Não é esse o objetivo, e nem deve ser esse o objetivo, mas é consequência de uma vida dedicada ao trabalho. Muitas vezes acompanhamos famílias, casais, onde a pessoa tinha um trabalho limitado, e a gente falava, busque uma segunda fonte, você tem como fazer isso, você não trabalha o sábado, busca um serviço avulso no sábado, que vai completar a renda, e vocês vão ter uma condição melhor. Não dá, eu preciso descansar. É uma situação que não corresponde ao que Deus estabeleceu. Deus vai prover para nós muitas coisas, Ele vai prover através do nosso trabalho. O nosso trabalho é a bênção que Deus nos deu. Deus nos deu saúde para trabalharmos, amém? Deus nos deu força para trabalharmos. Deus nos deu inteligência para trabalharmos. Precisamos usar tudo isso de uma forma ativa, porque assim o Senhor vai poder proporcionar o que Ele quer e muito mais do que isso sobre as nossas vidas. Temos oportunidade, muitas vezes, de desempenhar funções profissionais. E precisamos nos aperfeiçoar sempre. Precisamos ser pessoas que sejam destacadas no seu ambiente de trabalho, onde as pessoas recomendem uns aos outros. É muito triste, às vezes, ouvir alguém falando de um profissional que é alguém cristão e dizer, não, essa pessoa você não chama para fazer, porque ela só dá problema. Deus espera que a gente seja sempre uma referência positiva em tudo aquilo que nós fazemos. Eu e a minha esposa somos engenheiros. Temos uma atividade profissional, eu ainda atuo ativamente, ela tem trabalhado comigo, agora mais recentemente, depois que o meu filho mudou-se. Mas a nossa condição profissional nos dá oportunidade para termos uma vida boa, temos um bom salário, temos bons carros, vemos um apartamento muito bom. Deus tem nos abençoado dessa forma, dado condições para trabalhar, mas essa condição precisa ser sempre buscada em Deus. Não foi sempre assim. Houve um momento, quando nos formamos, há 35 anos, onde havia dificuldade. Ela não tinha um trabalho definido, e eu estava precisando ingressar na atividade profissional. E ao fazer esse ingresso, eu entrei
para trabalhar para uma construtora. E nessa construtora, eu era obrigado pelo meu patrão, já crente, a fazer muita coisa errada. Ela estava em dificuldade financeira e ele dizia, olha, esse mês nós temos que faturar tanto, você vai fazer a medição dessa obra, nós executamos tanto, mas você vai dobrar a quantia para que nós possamos receber mais. É uma obra do governo do Estado. O fiscal do Estado, ele nem vai lá na obra, ele sabe que você é honesto, ele confia, ele nem vai lá ver o que você vai escrever, mas coloca aí mais do que fizemos, porque precisamos faturar mais. Aquilo chegava para mim, eu falava, Deus, como eu posso fazer? E ficava angustiado e falava, Deus, eu não quero fazer isso. Poucos anos de casado, foi exatamente num período que a nossa filha nasceu, tinha ali poucos meses de vida, eu falava, Deus, eu necessito disso para sustentar a minha família, como fazer isso? E mês após mês, alguns meses, aconteceu isso, 6 meses aproximadamente, e todo final de mês eu falava, Senhor, eu não quero fazer, eu preciso sair daqui. Eu tive a oportunidade de ir para outras 2 construtoras, que me convidaram, mas era para fazer a mesma coisa, então eu só ia mudar de endereço. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver assim. Chorava junto com a minha esposa, e nós orávamos juntos, falava, Senhor, como fazer para sair disso? Deus ouve o nosso clamor, amém? Se existe algo te atemorizando, te perturbando, se existe algo no teu trabalho que não condiz com os princípios que Deus estabeleceu, clame a Ele e fala, Senhor, me remova desse lugar e me coloca num ambiente onde o Senhor possa ser glorificado e honrado. E aí, nessa mesma época, um juiz cristão me convidou para trabalhar como engenheiro, fazendo perícias para a Justiça Estadual. Eram poucos casos, não um funcionário do Estado, mas eram nomeações em que eventualmente apareciam perícias para eu fazer. E essas perícias eu fazia, mas elas não tinham condições de dar provisão. Mas eu decidi em Deus abandonar o trabalho que eu tinha na consultora e falar, Senhor, eu vou depender de Ti e vou trabalhar nessa profissão, porque essa profissão de perícia é a profissão ideal para os crentes. Porque eu só sou cobrado e sou exigido para falar a verdade. Tudo aquilo que eu faço precisa ser a verdade. Os juízes tomam decisões em cima desses documentos que eu elaboro, e ele fala, você só tem que falar a verdade. Embora muitos colegas que eu conheço distorcem por vários motivos, distorcem aquilo e não são leais no que fazem, com outros interesses, mas é a responsabilidade de cada um, mas é uma profissão que eu falei, veio de Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque eu tenho condições de trabalhar a minha vida toda só falando a verdade, expressando a Tua justiça, declarando ao mundo que o que é certo e que o errado é errado. Nessas condições, Deus tem provido, e desse primeiro juiz, foram alguns meses difíceis, veio um segundo juiz que convidou, depois um terceiro, um quarto, hoje são mais de 20 juízes que solicitam trabalho para que eu possa fazer. Alguns eu nem tenho tido condições de atender, além de outras empresas que eu dou assessoria também. Mas tudo isso tem feito com que a nossa vida seja uma vida de provisão. Eu e minha esposa trabalhamos, por isso não temos um rendimento, um recebimento na igreja como os demais pastores, temos a nossa vida dedicada ao nosso trabalho lá fora, mas servimos também. Mas sempre houve disposição e entrega ao trabalho. 6 dias trabalharás. Às vezes é necessário até no 7º, porque Jesus precisou, em determinadas situações, trabalhar no 7º dia. Ele falou, quando a necessidade é feita. E a nossa vida precisa estar envolvida nisso. O Senhor é o provedor das nossas vidas, mas Ele precisa estar sempre na prioridade de nós. Se essa for a condição que nós estabelecemos, jamais haverá escassez e falta. Jamais haverá preocupações ou situações de ansiedade. Jamais você terá que se preocupar o que vai acontecer amanhã, porque o Senhor está provendo para a sua vida. Buscar, em primeiro lugar,
o reino de Deus. Diga assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se é necessário buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se você vai buscar alguma coisa, você precisa saber o que você está buscando. Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe no que consiste o reino de Deus? Às vezes essa palavra parece bastante abrangente para nós e fala, mas o que é o reino de Deus? Eu vou te dizer que uma forma bastante detalhada foi apresentada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, chamado Levi também, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, era cobrador de impostos, largou tudo para seguir a Jesus. E ele escreveu um evangelho voltado especificamente para os judeus, mais especificamente, nos abençoou também, mas o objetivo dele era atingir os judeus. Por isso ele apresenta Jesus. O tema desse livro é relacionado a Jesus, o Rei, Cristo, o Rei. Ele é o Rei. Ele é apresentado ali em tudo aquilo que expressa a sua posição de Rei. Nesse evangelho existem revelações a respeito do reino dos céus, ou reino de Deus. É o evangelho que apresenta isso de uma forma bastante abrangente. Apresenta a genealogia do rei, a partir de Abraão, mas passando por Davi, o rei Davi. Jesus é descendente de Davi. Ele é o rei do reino. Ele é o rei desse reino. Apresenta ali de uma forma também bastante detalhada, no capítulo 5 ao capítulo 7, no Sermão do Monte, ele estabelece ali as leis desse reino. E quem vai expressar essas leis? A igreja. Ele também apresenta a igreja, a expressão, é a quem vai revelar ao mundo quais são as leis do reino de Deus. Como esse reino é estabelecido e funciona, ele revelou isso através de 14 parábolas, as parábolas do reino. A parábola do semeador, do joio do trigo, as 10 virgens, pérola, tem inúmeras parábolas, 14 parábolas do reino, na qual ele revelou como o reino precisa ser estabelecido na nossa vida. Devemos buscar o reino de Deus para a nossa vida, amém? E para você ter o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, é necessário que a gente conheça tudo o que consiste este reino. Se é um reino, tem um rei. Já apresenta qual é a forma e o sistema de governo. Não é uma democracia, não é um comunismo, um socialismo. É um sistema de governo de um reinado. E se é um reinado, tem um rei e tem também os súditos. Num reino, o rei manda e os que estão debaixo desse rei fazem o quê? O rei manda e nós obedecemos. Se você quer fazer parte do reino de Deus, você precisa estabelecer isso para a sua vida. Você precisa dizer ao Senhor: Senhor, Jesus, Tu és o rei sobre a minha vida. Tudo o que o Senhor mandar, eu farei. Muitas pessoas decidem governar a sua própria vida. Em algumas áreas elas falam, não, eu vou fazer isso, mas tudo bem, Deus entende, Ele vai compreender. Jesus foi humano também, passou por dificuldades, Ele vai entender. Mas se você decidir governar parte da sua vida, você não está fazendo parte do reino. Porque fazer parte do reino de Deus, tê-lo como prioridade na nossa vida, é decidir viver completamente debaixo das ordens, da vontade e dos comandos do Rei. Diga assim: Jesus, Tu és o Rei sobre a minha vida, por isso eu decido Te obedecer em tudo. É necessário conhecer a vontade do Rei. Temos a Bíblia nas nossas mãos, temos ali tudo registrado, o que o Rei espera de nós, o que Jesus espera, e o que Jesus falar para
na sua vida para você fazer ou não fazer, eu te dou um conselho: obedeça, porque aí você vai estar sendo inserido dentro do reino de Deus. Você vai fazer parte do reino de Deus, e Jesus de fato vai reinar sobre a sua vida, se você decidiu ter uma vida em obediência e decidir fazer a vontade de Deus. Deus espera que o busquemos sempre em primeiro lugar. Mas não é só o reino que devemos buscar em primeiro lugar. Muitas vezes existe essa colocação: você tem que buscar a Deus, você tem que buscar a Deus, e buscar a Deus às vezes subentende a buscar o reino de Deus, e essa busca fica sempre insistente. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado fazer parte do povo de Deus, eu tenho buscado fazer parte do ambiente onde Deus está reinando, onde Jesus está sendo o que governa, e essa é uma decisão sábia. Mas o que Jesus disse não se limitou ao reino. Uma outra condição que Jesus estabeleceu também é que nós devemos buscar, em primeiro lugar, a sua justiça. Diga assim: buscar, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Porque Jesus disse ali: buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí envolve uma situação bastante delicada, porque muitas pessoas acabam, às vezes, entendendo que a justiça de Deus é estabelecida dele em relação a nós. Mas a nossa vida precisa ser uma vida que expressa a justiça de Deus. Deus sempre vai ser justo, amém? E às vezes podemos nos acomodar numa situação e falar: não, eu sei que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Ele entende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e Ele vai entender essas situações que estão ocorrendo na minha vida. E se na sua vida existir algo que está sendo reprovado por Deus, Ele não vai poder fazer vistas grossas, Ele não vai poder deixar isso de lado e falar: não, eu amo tanto essa pessoa que eu vou deixar isso de lado. Apesar de Deus nos amar tanto, apesar de Deus desejar que todos cheguem ao arrependimento e que sejam inseridos no seu povo, o desejo de Deus é que todos se salvem. Deus quer toda a humanidade junto dele, e Ele ama todos incondicionalmente, não ama mais um e menos outro. Deus ama todas as pessoas do mundo igualmente. Mas esse amor, esse coração misericordioso, sempre disposto ali a perdoar, a perdoar, a perdoar, não pode ser removido quando há necessidade de se manifestar a justiça de Deus. Deus não pode remover a condenação, Deus não pode remover o caminhar de alguém que virou as costas para Deus e vive deliberadamente no pecado e que decidiu viver uma vida de condenação, caminhando ao inferno. Deus não consegue impedir essa trajetória, mesmo amando muito essas pessoas. Por que Ele não pode? Porque Ele não é só amor. Deus é a essência da justiça. Ele é justo, Ele precisa praticar e sempre exercer a justiça. E ao exercer a justiça, muitas vezes Deus não vai poder livrar alguém que está caminhando para uma vida de condenação, mesmo amando muito aquelas pessoas. Diga assim: a justiça de Deus prevalece sobre o seu amor. Por isso ela é tão importante para nós, e você precisa entender que não só devemos buscar o reino de Deus para as nossas vidas, mas nós devemos buscar a justiça de Deus. Como eu disse agora há pouco, Deus me deu esse privilégio, essa riqueza de poder trabalhar servindo a justiça, ser alguém que promove a justiça em tudo aquilo que eu faço no meu trabalho. Todas as áreas do meu trabalho é promover a justiça. E Deus espera que todos nós façamos isso, que a gente tenha sede e fome de justiça, que a gente decida olhar para as situações como Deus olha. Se observarmos alguém cometendo uma injustiça com alguém, não sendo correto, devemos intervir e falar: isso não está certo.
Deus espera que possamos ser propagadores da sua justiça. Buscar a justiça de Deus é estabelecer sobre a nossa vida este padrão. Eu vou viver uma vida reta, justa e que promove a justiça de Deus. As minhas atitudes precisam ser atitudes justas. Tem um texto na palavra que eu queria ler contigo também, gostaria que você abrisse, virasse a página, se você está aí com a página em Mateus 6, vire a página, Mateus capítulo 7. Eu queria ler um texto contigo. Nesse texto aqui, Deus mostra a importância e o valor que Ele dá para uma vida que vive na justiça. Do verso 21 ao 23, no 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma pausa aqui. Nesse primeiro texto, Jesus está dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? O que diz aí na Bíblia? Aquele que faz a vontade do Pai. Mas acabamos de falar nessa condição. Se queremos participar de um reino, nós temos que obedecer o rei. Nós temos que obedecer a Deus. A vontade dEle, a palavra dEle precisa fazer com que a nossa vida seja regrada nisso. Devemos caminhar sempre na direção da obediência. Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu, esse entrará no reino de Deus. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui tem um povo querendo entrar no reino de Deus, no reino dos céus, entrar na presença eterna e permanecer para sempre com o Senhor, mas ali na porta, eles estão apresentando credenciais. Senhor, em Teu nome fizemos milagres. Em Teu nome expelimos demônios. Quantos sinais, quantas maravilhas, quanta manifestação do poder de Deus, quanta manifestação do sobrenatural de Deus através dessas pessoas que estavam ali cheias da presença, de uma ação de Deus. Mas os dons que Deus concede, muitas vezes são usados pelas pessoas. E todo mundo vê. Mas o que Deus está olhando não é aquilo que fazemos publicamente, mas aquilo que fazemos ocultamente. Deus olha muito mais para aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa do que para aquilo que nós fazemos publicamente. As pessoas veem, mas os olhos de Deus vão estar aonde? Porque apesar dessas pessoas chegarem diante de Deus e declararem que tinham feito muitos e muitos sinais e muitos prodígios, Ele diz o seguinte: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus não estava olhando para as mãos daquelas pessoas que expulsaram demônios, que fizeram muitos sinais, para o que profetizaram. Jesus estava olhando para as suas atitudes no dia a dia, para aquilo que estava sendo praticado. Iniquidade é pecado. E às vezes você pergunta: o que é iniquidade? E aí a resposta é assim: iniquidade é pecado. Sim, iniquidade é um pecado. Mas iniquidade é um tipo de pecado. Jesus não está falando aqui sobre imoralidade, sobre pornografia, fornicação, pecados que muitas vezes têm envolvido e seduzido muita gente. Sobre orgulho, sobre maledicência, tantas outras áreas em qual existem ações que ofendem a Deus. Mas Jesus está apresentando aqui um pecado específico. Equidade significa justiça. Iniquidade significa injustiça. Está aqui bem claro quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar a justiça de Deus. Mas os que praticam injustiça, eu não os conheço. Isso é muito sutil.
Porque às vezes muitas pessoas podem, na sua dedicação e viver com o Senhor, fazer muitas coisas para Deus, dedicar a sua vida e ter uma vida que se abstém de muitas situações para não ferir a Deus, para não pecar, mas que negligenciam nas suas atitudes quando há necessidade de expressar justiça. Seja no trabalho, seja em casa, em relação às pessoas com quem convivemos, seja em relação às pessoas com quem convivemos no trabalho, na igreja, em todo lugar. Deus espera que sempre haja justiça nas nossas ações. E muitas vezes isso acaba sendo uma armadilha. Porque o nosso coração às vezes entra em ação e a nossa dificuldade em perceber que aquilo está nos levando a ser injustos faz com que a gente justifique certas ações. Às vezes muitas pessoas olham e falam, não, na vida com Deus é assim e tal, e aí os jovens não podem fazer isso, aquilo e aquilo outro, mas quando é o próprio filho que faz, a conversa muda. Aí vem assim, bom, precisamos entender, são jovens, você sabe como é difícil e tal, mas para outros não pode, mas quando é para si, alivia o peso. Ou está se relacionando com alguém, alguma coisa ali, se estabelece de uma certa forma e fala, puxa, aquelas pessoas estão fazendo isso e tal, e aí você fala, não, não pode fazer isso, mas aí, quando são os meus discípulos, bem, precisamos entender, cada caso é um caso, e aí começa sutilmente estabelecer na vida de alguém 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito sério. Deus olha para isso e fala, não deve haver nunca. Jesus combateu isso aos montes na vida dos fariseus, que usavam 2 pesos e 2 medidas. E aqui ele está dizendo, a iniquidade é usar 2 pesos e 2 medidas. É muito difícil para nós lidar e estar sempre vigilante nisso. Hoje temos a escola de crescimento, antes da escola do crescimento, chamávamos escola de líderes. Antes da escola de líderes, havia um outro nome, era a formação de novos líderes, ou PNL, TNO, isso há 20 anos atrás. E naqueles cursos, eu ministrava algumas matérias, e aí eu ali naquelas matérias, na classe que eu estava ministrando, tinham pessoas ali preciosas, queridas. A minha esposa fez, a minha mãe fez, o meu irmão fez, a minha cunhada fez, e todos estavam ali na classe. E aí chegava um momento de eu corrigir aquelas provas. E aí vinha aquela questão, o emocional, às vezes influenciando e tentando forçar, e falar, não, deixa passar isso aqui. Mas eu sempre tive uma postura em todas as situações. Diante daquelas situações, chegavam as provas para corrigir, eu falava, Senhor, não me deixe ser seduzido pelo emocional. Eu quero estabelecer aqui o que é mais justo possível. E aí, por uma questão minha, não que Deus havia cobrado, mas por uma cautela minha, eu falava, Deus, eu vou agir de tal forma. Com essas pessoas próximas da família, eu vou ser mais rigoroso. Eu vou exigir mais do que os demais, para não correr o risco de aliviar. Eram estudiosos, tiraram boas notas, todos eles não tiveram problema com isso, mas às vezes havia essa questão, não, você exigiu mais, olha isso daqui, está faltando só um negocinho aqui. Falei, não, é uma postura que precisamos tomar. Se há alguém que está próximo e relacionado a nós, nós precisamos ficar atentos para não aliviar o peso que muitas vezes colocamos em outro lugar. Deus está olhando tudo isso. E se houver prática de iniquidade, Jesus vai dizer, não vos conheço. Às vezes nós não olhamos com essa importância, mas a mentira é uma prática de iniquidade, é um pecado seríssimo. Não deve haver em nenhuma situação. Porque quando alguém mente, ele faz alguém acreditar que é verdade algo que é falso. Esse engano traz uma iniquidade. É uma postura que está levando alguém a ser
induzido a pensar em algo que não é o verdadeiro. Essa sutileza de Satanás muitas vezes infiltra. Como eu disse agora há pouco, eu trabalhei numa empresa que eu era obrigado, forçado a mentir, e eu chorava e clamava diante de Deus, falando: eu não quero fazer isso, e o Senhor me tira daqui. Ele tirou, graças a Deus, e me colocou num ambiente saudável. Mas nem todos são assim. Eu entendo que muitas vezes você lá no seu trabalho vai receber pressões. Não seja precipitado, não abandone tudo. Nós precisamos da nossa provisão, e se o Senhor te deu um trabalho, você honre esse trabalho. Mas se Ele te leva a ter posturas assim, clame a Deus, peça para que Ele intervenha e te dê uma condição onde você possa viver, sempre promovendo a verdade. Jamais tendo que mentir. Muitos são seduzidos e enganados por isso. Se a nossa vida não estiver estabelecida nesses pilares, o Senhor não tem como prover, porque Ele disse que vai prover as nossas necessidades, se nós buscarmos em primeiro lugar, o quê? O seu e a sua. Precisamos estar com essas duas bases bem sólidas na nossa vida. Não abrir mão disso. Deus vai prover de muito mais coisas para nós, amém? Ele é bondoso e misericordioso, Ele vai entender as dificuldades que temos, mas Ele vai procurar saber se a nossa atitude está sendo sincronizada com a dEle, em sempre fugirmos dessas situações. Porque aqui Ele não disse que não conhecia, porque eles haviam, numa ocasião, praticado um ato de injustiça. Ele falava: vós que praticais a iniquidade. Praticais é uma constância. E às vezes, enganados aí pelo fato de que Deus é misericordioso, o seu amor prevalece sempre, Ele vai sempre estar liberando o seu perdão, e aí surge uma situação, falando: não, nessa daqui, essa mentirinha tudo bem, e tal, e aí um ato ali de injustiça, um momento qualquer, faz, aí depois eu peço perdão, o Senhor entende, Ele vai perdoar. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, surge uma situação, eu vou e faço, e aí eu sei que Deus vai me perdoar, depois eu peço perdão e Ele me perdoa e pronto, já está resolvido. E aí depois, na sequência, e aí passa a ser uma situação recorrente, onde atos e mais atos de injustiça vão fazendo um acúmulo na vida de alguém que não está desapercebida para Deus. Deus está observando tudo isso e vendo se na nossa vida existe essa busca de prioridade em relação ao reino e em relação à justiça. Nessa viagem que fizemos de férias, nós tivemos a oportunidade de passar uns dias na Alemanha, próximo a Berlim, e visitamos uma cidade, Gutenberg, a cidade onde Lutero, há 500 anos, pregou nas portas da igreja. Tivemos lá na igreja, tivemos na casa dele, de Lutero, vendo situações que revelavam da parte, naquele momento, alertas em relação a uma vida religiosa. Pessoas que viviam e que entendiam que estavam vivendo agradando a Deus, porque faziam muitas coisas que entendiam que Deus queria, mas que estavam em desobediência à palavra dele. Estavam vivendo uma vida religiosa, mas não apoiada unicamente na verdade. E ali foi o princípio do movimento protestante, isso que pôde trazer a nós aquilo que vivenciamos hoje, a vida, e entendendo a verdade, tentando e eliminar aquilo que durante séculos e séculos foi praticado em relação àquilo que Deus não estabeleceu. E muitas vezes nós vivemos num ambiente, vivemos na igreja, sem ser a igreja. Não deve fazer parte da nossa vida o desejo de estar na igreja. O que deve estar presente no nosso coração é o desejo de ser a igreja, de viver apoiado na vontade de Deus. Lutero protestou ali e falou: isso não está certo, está sendo praticado, mas não é a vontade de Deus. E o que nós precisamos estar atentos a isso: será que o que eu estou praticando é a vontade de Deus?
Será que a mentira já ocupou um espaço na minha vida que ela não consegue ser removida e eu tenho administrado isso e tentado viver com Deus apesar disso? Será que essa atitude, esse procedimento que eu tenho tido está sendo aprovado ou reprovado por Deus? Será que tudo que o Senhor tem mandado eu fazer, eu tenho feito? São questões que precisam ser levantadas e abordadas para que a gente possa colocar a nossa vida no lugar certo. Colocar Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus no lugar certo. Qual é o lugar que eles devem estar na nossa vida? Em primeiro lugar. Diga assim, em primeiro lugar. Prioridade. Sempre deve ser de Deus. Queria te convidar a ficar de pé, queria convidar os músicos a estarem.